Graça e paz, vamos a uma rápida meditação na palavra de Deus e eu gostaria de deixar como base para você que me assiste, você que me ouve, Romanos 4,17. Vamos extrair algo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, essa palavra tem me incomodado, eu tenho meditado sobre ela e esse texto fala exatamente sobre chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem ou como se já fosse. O texto diz, aqui em Romanos, no capítulo 4, exatamente assim, o versículo completo, ele diz, como está escrito, Deus falando a respeito de Abraão, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem crê o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Veja que coisa maravilhosa é podermos olhar para a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus. Não é? E eu quero enfatizar rapidamente para você que isso aqui não é a opinião de Pedro, de Paulo, de João, não é o eu acho de Timóteo, ou de Lucas, ou de um outro qualquer, ou de Mateus, não tem a opinião e nem o eu acho. É a revelação dada por Deus, é a palavra de Deus inspirada no espírito daqueles homens que chegou até nós. Então a Bíblia é a palavra de Deus, é a inspiração de Deus. E quando nós abrimos a nossa boca para falar alguma coisa a respeito de Deus, da sua palavra, comunicarmos aquilo que a Bíblia nos mostra, é preciso que nós também tenhamos essa inspiração vinda do alto. E esse texto ele nos inspira a crer, a falar realmente por inspiração, a se mover com a fé do tipo de Deus. Em 2 Tessalonicenses 3, versículo 2, Paulo pedindo oração, ele diz, olha, ore por nós. E ele chega a dizer, porque a fé não é de todos. Ora, que fé é essa? Paulo está se referindo a um tipo de fé sobrenatural que nós podemos obter, a fé do tipo de Deus, que chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem, ou como se elas já existissem. E eu quero convidar você a mudar radicalmente a sua postura no falar, a sua maneira de confessar, de declarar. Você já pensou um pouquinho o que você tem falado? Nesses dias eu tenho visto muitos homens de Deus, praticamente toda a igreja no Brasil, citando o 2 Crônicas 7,14, falando que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face, se arrepender, falando em arrependimento, eu creio no arrependimento. Mas o que esse texto tem me incomodado é que nós, como igreja, nós temos uma grande responsabilidade nesses dias. E que responsabilidade é essa? A responsabilidade de colocar de fato a fé para funcionar da forma que ela precisa. É hora de nós mudarmos a nossa confissão que temos falado e de uma forma radical. Esse texto nos mostra isso. Eu quero, com base nesse texto, dizer para você, quando você olha para a situação do Brasil, por exemplo, quando você olha para as pessoas que estão em eminência hoje, alguns parlamentares, a primeira coisa que vem à nossa mente, o desejo é de chamá-los de ladrão, de corruptos. Não é? Quando você olha para um sistema como o STF, as críticas, elas pulsam dentro de cada pessoa, a alma quer falar aquilo que vê. E esse texto ele nos mostra que se nós queremos mudar alguma coisa, quer no âmbito da nossa vida pessoal, quer no âmbito da nossa nação,
quer no âmbito da nossa profissão, de alguma coisa que nós precisamos mudar, nós precisamos confessar de fato esse texto da forma que ele é. Se você continuar chamando as coisas como elas são, como você vê, você nunca vai ver essa mudança. Por mais que você ore, você faça jejum, você clame, mas daqui a pouco você já vai estar chamando alguém de corrupto, você já vai estar tratando alguém dentro do seu ciclo familiar, talvez esposa, marido, filho, declarando uma palavra, né, que na realidade não é aquilo que o mundo espiritual, não é a forma que Deus vê aquela pessoa. Quantas vezes abrimos a nossa boca inadvertidamente, né? E, como diz Efésios, nós abrimos e declaramos uma palavra torpe. Não é só uma questão de falta de educação, uma palavra dura, mas é você declarar algo que não é aquilo que Deus vê. E o texto é claro que Deus chama à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Então eu volto a falar para você, se você continuar chamando, declarando as coisas como você enxerga, como o mundo natural mostra, elas vão continuar da mesma forma. Agora, se você procurar mudar, e como isso pode ser feito? Comece a treinar, comece a se policiar naquilo que você fala, chamando as coisas que não são como se já fossem. Então começa a falar aquilo que você quer ver e não aquilo que você está vendo. Use esse princípio, isso é uma lei espiritual que Deus ele deixou para mim e para você, e nós podemos fazer isso nesses dias. Vida pessoal, como igreja. Eu sei que não é fácil, muitas situações que nos cercam, muita coisa que está acontecendo ao nosso redor, na nossa nação, muitas vezes no dia a dia, mas é preciso mudar. Comece a chamar as coisas que não são aos olhos naturais. Tem muita corrupção, tem muita desgraça acontecendo, tem muita doença, tem muitas pragas, tem muita coisa, e muitas vezes muitos de nós, como igreja, precisamos nos arrepender urgentemente disso e começar a declarar a palavra de Deus, chamando as coisas que não são como se realmente elas fossem. Fale o que você gostaria de ver, o que você quer ver e não o que você está vendo. Vamos mudar? Você pode começar a treinar a partir de hoje a falar isso. Você pode fazer uma oração hoje de arrependimento. Nisso eu creio. Que toda palavra torpe que saiu da sua boca, contrariando a palavra de Deus e a vontade de Deus, ela seja anulada. E comece a chamar as coisas que não são como se já fossem. É só você praticar o que Deus faz. Aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Comece a declarar palavras novas. Receba inspiração para isso. Para você mudar. Fale inspirado por Deus. Ou então se aquiete. Deixe a paz inundar o seu coração. A Bíblia diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu posso, você pode. Então fica o meu convite para você. Chame as coisas que não são aos seus olhos, no seu entendimento. Chame as coisas que não são como se elas já fossem. Comece a declarar palavras de vida. Comece a declarar palavra de restauração sobre o Brasil, sobre o governo brasileiro, sobre a política brasileira, sobre a igreja brasileira. E nós vamos ter um resultado. De outra forma, me perdoe, mas eu não acredito. Porque só podemos mudar as coisas, de fato, quando nós colocamos a fé sobrenatural em prática. E nós agimos em conformidade com aquilo que Deus é, com aquilo que Ele nos ensina.
E foi assim que Abraão conseguiu mudança, transformação. Sara, quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, ela passou a chamá-lo de Abraão. Era pai exaltado, Abrão, e começou a chamá-lo de Abraão, pai de multidões. Seus servos, seus empregados, mesmo não tendo filho, nenhum filho. E a promessa se cumprindo anos mais tarde, 25 anos mais tarde. Mas quando ecoava o nome Abraão, o céu estava de acordo. Alguém estava dizendo, ali está o pai de multidões. Chamando as coisas que não são, como se já fossem. Ô querido, ô meu irmão, minha irmã, entenda isso hoje. Pratique isso em todas as áreas, dentro da sua vida, família, trabalho e dentro da nossa nação. Vamos começar a chamar as coisas que não são como se elas fossem. Que essa seja a sua oração nesses dias. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida agora. E eu chamo à existência a fé sobrenatural. Eu declaro que eu estou diante de um homem e de uma mulher, cheio da unção e da graça de Deus, para que da sua boca saia palavras de vida. Palavras que mudem geografias, que mudem situações. E Deus é contigo. O Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus abençoe sua vida grandemente. Essa é a minha palavra para você hoje. E até o próximo em nome de Jesus.